aí, pessoal, bem-vindos a mais um programa Giovana Bauman Podcast. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer todos os novos inscritos, agradecer também ao pessoal da TV Band, William Santos, lá do programa Top, onde eu vou na próxima semana para São Luís do Maranhão. Um beijo para você, William. Estou muito ansiosa para receber esse prêmio. Eu não podia deixar de mencionar isso, né, você aqui. E hoje gostaria também de pedir desculpas pela minha voz, porque eu acordei totalmente afônica por causa dessa frente fria que chegou aqui na região sudeste. Mas o assunto foi tão interessante e a minha grande amiga, e já é a segunda vez que ela vem no meu programa, eu não podia deixar de desmarcar com ela um assunto que é super interessante e é um assunto que vai deixar todo mundo com os olhos brilhando. Seja bem-vindas, Alice Terayama, sexóloga. Meu Deus. Gente, que saudade que eu tenho. Olha, é a segunda vez que eu venho, mas eu falo com a Giovana ou quase todo dia. Tem semana que a gente tem assunto a semana toda e tem semana que a gente fala assim, Alice, onde é que você está? E a gente para um pouquinho, coloca o assunto em dia, né, Gil? Mas quando ela falou sobre esse assunto, eu não sei se vocês vão ficar animados, com o cabelo em pé, suados, da forma que for. Mas o negócio é impactar um pouco, porque é um assunto que eu vou deixar para ela dizer, é um assunto que precisa ser dito. Pois é, na semana passada, Alice, teve o Dia Mundial do Orgasmo, Isso, né? Que é o nosso assunto de hoje. E eu fiz uma caixinha no meu Instagram falando lá, e você acha que o orgasmo é tão importante, muda a sua vida? E vieram tantas perguntas que eu falei assim, gente, vamos gravar, a gente tem que gravar sobre esse assunto, porque a gente percebe que existe um tabu, uma crença limitante muito, né, principalmente nas mulheres, né, em relação ao orgasmo. A gente falar de orgasmo e de gozar, né? Orgasmo é um substantivo, gozar é o verbo. É o verbo. Não, espera aí, orgasmo é substantivo, gozar é o verbo. E da eu forma gosto, mais... tu gostas, ele gosta, né? Mas é da forma mais, assim, explícita, mais fácil da gente poder estar falando. Eu não falo assim, eu tive um orgasmo, eu gozei. Eu gozei, né? Então, exatamente. vamos nesse linguajar, que eu acho que é que todo mundo entende, ninguém vai ficar ofendido com esse tipo de termo, que é um termo muito comum dentro do consultório, e nós temos que começar a quebrar um pouco esse tabu e falar palavras que são palavras entendidas. Você, mulher, fala orgasmo, seu marido fala gozada. Eu tive uma gozada, né? Então, assim, a gente tem que mudar um pouquinho esse linguajar dentro do contexto, que é o contexto do que nós vamos falar hoje. Exatamente, Alice. Então, chegaram várias perguntas, eu falei, nada melhor do que chamar uma especialista sexóloga, né? Eu tenho também a doutora Stânia, um beijo para a senhora. Querida, adoro. ainda vou conhecê-la pessoalmente, Exatamente, né, Giovana? vocês vão se amar, porque ela também é uma ótima profissional, mas como ela veio da última vez, eu falei assim, vou chamar a minha amiga também, que tem muita propriedade para falar disso. Tem espaço para todas as amigas da Giovana. Exatamente. Porque, na verdade, nós somos suas convidadas e passamos a nos admirar como mulheres. Sim. E a gente passa a ter várias coisas em comum e nos tornamos amigas. Exatamente. Não é isso? E é uma amizade gostosa, muito boa, não muito. Eu acho desprendida. Não é aquela que a gente liga toda hora, que tem que ficar naquela peleja de bajulação, nada. Olha, lembrei de você, estou aqui. Exatamente. Né? Isso é que é muito gostoso. E o mais interessante é que eu liguei para a Alice, ela topou assim de cara. Eu falei assim, certeza. Nossa, gente, que doce de pessoa. Eu sempre falo que estar em algum lugar para falar sobre sexo, para mim, é um orgasmo. Nossa, já é um orgasmo, porque é uma coisa excitante. É poder falar assim de uma forma aberta, de uma linguagem fácil e entendida. Né? Então, assim, não vamos pelos pormenores. Vamos falar, então, sobre o que chega no consultório, os assuntos que as mulheres têm, o tabu que tem a respeito, como que um homem aborda isso com a sua esposa. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente falar. E o importante também, Alice, eu acho que você já deve falar isso muito no consultório, em relação ao orgasmo. A gente acha que o orgasmo é só o ato sexual em si, e não é, né? O orgasmo, ele envolve várias terminações nervosas dentro do nosso corpo e que, de forma, ele reflete, né? Em algumas sensações. Você tem pessoas que têm orgasmo, tem um orgasmo seco, que eu quero falar sobre isso daqui a pouquinho. Muita gente acha que não gozou e realmente teve orgasmo, né? E é um problema corriqueiro que chega e fala assim,
doutora, eu não estou gozando. Eu estou tendo vontade de fazer xixi. Então, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas a E questão você do acredita que orgasmo... é até uma das Das perguntas que eu perguntas quero? sobre, tá vendo só? Por isso que eu falo que é muito importante dizer e desmistificar essa. Tipo, você tem um problema. Você não tem um problema, você não sabe o que está acontecendo com você. Isso muda com a faixa etária. E nós não vamos falar das mulheres de 40, porque eu estou acima de 50, né? Eu já estou nos 50. Eu tô quase Né? chegando Você nos está quase 50 chegando. também. Mas eu falo que acima dos 40 anos, nosso corpo muda e a gente tem que entender todas essas mudanças, sejam mulheres e homens também, né? Então, o orgasmo na sua plenitude é o que dá o ato sexual, o orgasmo sentido, prazeroso. Eu não estou simplesmente gozando. Eu vou ali tirar uma, né? Que a maioria das pessoas, vou descabelar o palhaço, vou fazer não sei o quê. Isso é uma coisa que imputa no orgasmo também, porque Sim. atrapalha o orgasmo, você perde o time. Nós falamos disso Uhum. no programa passado, você acaba tendo uma não convivência do orgasmo e sim da masturbação, e aí quero só gozar. Não é. O orgasmo é aquilo que sai, é aquilo que transcende. Os dois corpos se encontram e aquela energia toda ali, tanto homem quanto mulher, tá? Isso no caso de ter uma relação sexual. Eu posso ter orgasmos através de brinquedos, de estimulação? Posso ter, e podem ser os maravilhosos, desde que eu esteja disposta. Nossa, eu vou pegar meu brinquedinho, eu vou usar aquilo e vou chegar na plenitude. Isso é ótimo também, isso faz parte da nossa... eu falo nossa saúde íntima, né? Que a gente pratique orgasmos individuais, se for um caso, se você não tem um companheiro, não tem um parceiro aí fixo, o que for, não tem problema nenhum, né? O que não pode fazer é esse orgasmo ser confundido com masturbação rápida, aquele só assim, eu vou ali só aliviar minha cabeça, de baixo ou de cima, o que for, e você tem ali, né, aquela coisa momentânea. Uhum. O que é melhor? Você ter um orgasmo e entrar dentro do seu carro e ir para casa falando assim, cara, que puta... Nossa, eu transei pra caramba, né? Olha, eu confesso que eu adoro esse assunto, né? E a satisfação, Gi, de você ter tido uma relação tão gostosa, de você falar assim, cara, nossa, a gente transou muito gostoso. Então, assim, esse orgasmo, ele é diferente, né? Mas, na final de contas, o que é um orgasmo? Porque, às vezes, a gente assiste alguns filmes, Alice, e fica pensando assim, nossa, vou sobrevoar, vou ver anjos, né? E não é. Que foi o caso daquela febre que nós tivemos das mulheres que tiveram os 50 tons de cinza, tiveram Sim. 365 dias maravilhosos, porque tive vários orgasmos assistindo aquele filme. Quem Pois é. nunca? Entendeu? Quem nunca? Quem nunca? Então, assim, o que é? Você não deve levar a sua vida pessoal baseada numa coisa que você vê na televisão. Quando a gente vê o squirt, a gente vê o orgasmo, que é aquele jato que mistura. Gente, sai alguma coisa dali, ou sai urina junto. Então, assim, pouquíssimas pessoas conseguem chegar no squirt, que é aquela, né, quando você massageia bastante ali o clítoris e faz aquele jato, parece um chuveiro, ou se chama de chuva dourada, meus amigos aí do BDSM adoram isso também. Então, assim, não de fato você misturar o que eu sinto com o que eu estou vendo na televisão. Uhum. O que a gente vê no filme pornô, o que vocês verem em vídeos que vocês assistem, são atrizes, são atores, nem sempre eles estão. O fingimento, assim, doutora, eu tenho que gritar para falar que eu estou gozando? Não, você pode só sussurrar. Você pode falar assim, nossa, eu vou gozar, né? É mais gostoso no ouvido. Você fala bem no ouvidinho, você grita, eu vou gozar. Vamos acordar esse prédio, né? Vamos acordar esse prédio, fazer inveja no povo. Não é bem assim. Já dizia o Luan Santana, né? Então, não é bem um escândalo. Há pessoas que gostam de ter aquele auge da voz e falar. Eu tenho pacientes que gritam. E as esposas estão incomodadas porque eles gritam muito. Dá vergonha, né? Dá vergonha. E nós, né? E assim, os filhos antes pequenos, hoje estão maiores. Então, assim, tudo tem o seu momento do orgasmo, né? Então, esse encontro de sensações, emoções, o que mexe com esses hormônios, né? Da serotonina, da ocitocina, daquilo que traz a felicidade, é um complexo de coisas que, para você obter, você tem que estar muito bem de saúde, né? Então, assim, quando você chega numa fase da sua vida onde você há um déficit seu de hormônios, você não está totalmente pronto para o seu orgasmo. É aquele orgasmo no caso na boca, das mulheres na menopausa, mulheres que usam ansiolíticos, pessoas que fazem uso de remédios, né, que são castradores químicos, porque você precisa cortar a ansiedade daquela pessoa
para que ela tenha, de fato, o sucesso no tratamento psicológico que ela esteja fazendo. Eu acho que eu sou um caso para a NASA resolver. Ah. Porque mesmo quando eu tomava ansiolítico, eu sempre gostei do trem. Então, assim, eu acho que eu sou um problema a ser tratado. A cabeça, Giovana, você sabe separar um pouco a cabeça com a sua necessidade, o seu desejo. E tem mulheres que quando elas estão... Mas uma coisa ninguém te tira, essa felicidade de ser mulher, a vida toda, você exaltou a mulher, você tem suas filhas que são... Elas seguem o exemplo da mãe. Então, assim, sempre você está altiva. Sim. Uma mulher que não tem de fato, essa estrutura, ela não tem condição de ter um orgasmo. E ela ali, ela vai se matando, porque perde um pouco do amor próprio. Né? Ela não gosta do próprio corpo. Nós vamos falar, o orgasmo para ser sentido, você precisa conhecer seu próprio corpo. Sim, sim. Né? Nós até falamos dos brinquedinhos, mas eu falei assim, Giovana, vamos falar eu até falei, trazer os brinquedinhos, mas trazer os brinquedos, Giovana? Não, e eu falei assim, não, eu lembrei do nosso diretor, que é menor de idade. Que nós não podemos, né? Brincadeira, mas assim, na verdade, eu acho que pode ser até um tema para um próximo programa a respeito desses estimuladores, Isso. né? Mas eu acho interessante que primeiro você precisa conhecer o seu corpo, né? Você primeiro tem que saber, e eu vi numa matéria, eu não sei se isso é verdade, você vai me dizer, que metade das mulheres não conhece o orgasmo. Não sabe onde é o clítoris, não sabe. Por quê? É muito fácil você falar assim, nossa, ele faz um péssimo sexo oral. Aonde? Não sabe aonde. Aí vê que tá na lambendo virilha. A terra, o quê? Perna, a perna, e não sabe o onde dedão que do pé. Né? Eu já falei com as mulheres, leva o dedo na boquinha dele até o lugar onde você sente o prazer, e ali você vai falar para ele, filho, é aqui. Porque tem homens que arrumam aquele desespero todo no sexo oral. É errado fazer as preliminares? Não é errado. Orgasmos feitos ou sentidos pelo sexo oral são maravilhosos. Ai, Alice, eu tô preferindo agora ter orgasmo com sexo oral do que com penetração. Ok, você pode fazer isso, mas que tal você, então, fazer um pouquinho a parte do seu companheiro? Eu tive homens, são meus pacientes, amigos também que são homens, e mandaram a pergunta, por que não o homem pode ter um direito a primeiro do que a mulher e depois ela vai se satisfazer da mesma forma? Lembrando que nós precisamos ser estimulados. Sim, nós precisamos de mais tempo. Nós precisamos de lubrificação, a gente precisa de uma preliminar, de um beijo, né, de uma coisa mais caliente e tal, para a gente poder ter aquela facilidade da penetração. Você não vai aí transar com a sua esposa sem passar nada, meu filho, porque isso daí pode ser aí é considerado até um estupro, sinto muito te dizer, não é assim que faz, né? Então, assim, tem um gel, tem um lubrificante que você pode fazer. Existem gels palatáveis que você pode passar e não tem gosto, aquele gosto horrível do outro, né? Dos que estão aí gosto de látex, né? No mercado aí. Mas nós temos atire a primeira pedra a mulher que nunca sentiu esse gosto. Nossa senhora, mas assim, tem com gosto de morango, do que você quiser. Você pode fazer isso, sim, estimula, faz a sua penetração, depois você volta. Ai, Alice, eu não gosto do cheiro. Cara, eu não gosto do cheiro, então não come o peixe, né, filho? Então, assim, eu acho que tudo, você está acostumado, você tem que entender. Isso, casais que já são transantes, já se conhecem. Ai, Alice, eu vou transar com a moça e eu não sei. Cara, é muito difícil você falar da higiene de cada um. Sim, né, isso que eu ia falar. A higiene é super... Você pode simplesmente falar assim aqui, se você está no motel, você está no lugar, você não tomar um banho primeiro, tudo dá para fazer, gente. Então, assim, o orgasmo pelo sexo oral é fantástico. Muitas mulheres que não conseguem pela penetração, conseguem pelo sexo oral. Mas não quer dizer que ela não faça penetração. Faz muito bem. E fala assim, ai, dá aquela caprichada agora, que agora é minha vez. Olha que maravilha. Então, sem contar que a saliva também é um ótimo lubrificante. Né? Vai embora e vai. Se não tem, bebe água, toma alguma coisa, e o champanhe, vai qualquer coisa. Só não pode beber pinga porque arde, gente. Eu acho que sim, né? Então, assim, eu uso, né? Mas eu falo assim, existem essas formas de fazer, mas primeiramente você tem que saber aonde você sente prazer. Hoje eu estava conversando com duas amigas queridas, até do Biquíni de Fita, que mandou um beijo para você. Você é a minha convidada do Biquíni de Fita, né, Giovana? Eu já te falei sobre isso. Amamos Marquinha, tá? Me aguarde, gente. Como é que ela chama? Marina. Marina, um beijo para você. Da Bronzear.
A bronzear, eu vou fazer minha marquinha, eu quero uma Vai. marquinha assim, eu quero sair de lá da cor da Alice. É, Você vai ter que fazer esse bem milagre. morena, mas eu falo assim, ela e a Carla são um casal né, elas são homoafetivas juntas, as duas, e elas falam, cara, a gente precisa conhecer o nosso próprio corpo. Casais que tenham o mesmo sexo, eles precisam entender o que é o outro, porque o meu prazer, como é que eu vou dar prazer para uma pessoa que tem o mesmo corpo que eu? Uhum. Sim. E tem o comportamento, se encontra numa forma masculina ou numa forma feminina. Como que você vai fazer isso? Né? Ele quer se sentir, naquele momento ali, uma mulher ou ela um homem. Como que você vai fazer? Isso é muito Uhum. complicado. Então, elas se estudam, elas se deleitam assim no encontro do que é o corpo. Ele somente tem as mudanças psicológicas, fisicamente elas estão iguais. Todas têm seio, têm vagina, todas têm um corpo de uma mulher. As Uhum. sensações assim, eu me vejo como um homem na hora da relação, eu uso aquele cinto, eu faço penetração na minha parceira, o que for. E o orgasmo delas é tão bom quanto o nosso, Giovana. Somos mulheres ainda dentro desse Sim, contexto sim. fisiológico, entendeu? E a mesma coisa os homens, né, que são os homossexuais também, eles também precisam ter esse tipo de conhecimento do corpo e do corpo do outro. É, Né? até pegando um gancho nisso, eu tiro o chapéu para os homossexuais, porque assim, eu nunca fui Lidaria, adepta. né? Como é que É, lida com isso, não, né? e eu não sou adepta de sexo anal. E eu vou te falar, eu falo assim, o homossexual tem Assim, aplausos, os meus aplausos, né? aplausos. Falar assim, cara, você é demais. E tá errado, assim, bom, tá, orgasmo pelo sexo anal. Tem gente que Tem adora. demais. Você pode estar fazendo a tanta penetração anal, estimulando a parte da frente, tem orgasmos maravilhosos. Mas para isso, você tem que saber se a sua parceira gosta desse tipo de coisa. E o engraçado, Alice, que muita gente, principalmente as mulheres, até as casadas há mais tempo, muitas delas não têm essa liberdade de falar De pro falar com marido. o marido, né? É, Eu falo que elas têm medo até, Giovana, de levar um assunto desse e ele falar assim. onde é que você está Tá conversando aprendendo? com o É, quê? Você tá falando com o quê? Filha, a internet exatamente. tá aí, o Google tá aqui, você abre, você vê vídeo, você conversa, você faz o que for. Mas eu acho que essa falta de informação já deu. Já, Não eu tem acho por que é onde. Se necessário. uma Porque adolescente de 14 anos senta com você e fala sobre isso, que eu fico perplexa às vezes, de falar assim, como você sabe isso tudo? Né? Por uhum, que não você com 50, com mais idade, aí você não pode? Ah, tá, o meu marido tem 65 anos, ele tá na andropausa e ele não sabe disso. O orgasmo dele não é tão prolongado, não é um orgasmo muito curto, é uma ejaculação precoce, o que for. E aí? Você tem que conversar com ele. Meu bem, sim. vamos conversar? Aí que entra os brinquedos, a estimulação, né? E existem também aquelas pessoas que não abrem de forma alguma para esse Isso, tipo de conversa, eu né? falo. Assim, eu não conheço, eu não conheço ninguém muito próximo, Uhum, mas que esteja passando por que esse esteja passando por momento, né? isso, mas eu já li casos de pessoas que falam assim, ah, não, toda vez que eu vou falar com meu marido sobre esse assunto, ele muda de É conversa. engraçado isso, né? E já Como estão assim? juntos há tanto tempo, mas vai da criação, né, Giovana? Antes da gente falar sobre orgasmo, você lembra que os estímulos que tinham as crianças, por exemplo, crianças que se masturbam, eu já falei sobre isso em alguns outros programas, não pode fazer isso. Você inibe já, Sim. você é inibido o tempo todo. Então, Porque o quando sexo é sujo, que não se deve não deve fazer, mão fazer. naquilo, aquilo na mão, aquilo naquilo. É, Nós éramos dessa época, nada podia, sim, não, né, e Giovana? até eu vou além disso. Era na aula de ciência que colocava o corpo humano lá, Lá. né, o homem pelado, o menino É, pelado, a menina, todo mundo ficava assim, sem sem poder graça, falar sem poder nada. falar. Então, É, essa mulher e esse homem, eles são dessa cultura, dessa educação. Então, seria uma reeducação sexual? uhum. Poderíamos ter. Só que está muito nojento, o mundo está muito escroto. Tem Hum. hora que o que você escuta, se você levar o pé da letra, você vai destruir seu casamento. Sim, sim, exatamente. A gente não Entendeu? tem, Né? exatamente. Então, Não. assim, eu quero gozar de qualquer jeito e você vai ter que fazer isso. Não. Não, e Olha aquelas bem. gozadas que o cara goza, Não, Rivotril, né? E vira vira pro pro canto lado e e tá assim, dorme. pronto, Eu já tive uma cai paciente morto. Rivotril que ela vinha, era minha paciente, para quem não sabe, além de sexóloga, eu sou acupunturista. Ela vinha por causa de uma fibromialgia absurda e eu já fiz, eu falei,
tudo que eu podia fazer. Eu falei assim, tem alguma coisa errada? E ele sempre acompanhando a consulta. Um dia deu que ele precisava ir ao banco, ele saiu do consultório. Eu olhei para ele e falei assim, aqui, você tem 5 minutos para me falar o que está acontecendo. Doutora, eu não aguento mais. Ele transa comigo todos os dias. E é mais de 1 hora. Porque ele não tem ereção. Ele fica ali tentando. Ele me machuca. Imagina, ela deitada só numa posição assim não e a tem? posição da dor que ela Mas sem tem. ereção, ele tentando? Tentando, na Deve cabeça pegar dele. aqueles negócios de que a gente usa para ajudar a calçar Ah, sapato. e tentar a manivela, né? Mas Gi, mas é aqui. E ela, com aquela dor, porque ela ficava de um lado só, ela ligava a televisão, ela ficava assistindo a televisão parada. Vê se isso é vida. Cobrar. Vê se isso é vida. E o que mais? Ele deitava e dormia. É o Rivotril, então pra que isso? Não, é. Até o dia que eu falei com ela, ou você para, ou você vai adoecer, realmente, porque problema você não tem, você ficou assim por causa dessa situação. E já era um casal mais velho, os filhos mais velhos, os filhos indignados com aquela situação do pai ali, querendo gozar a qualquer custo, e a mãe sendo usada de todas as formas. E todos dois, ela para mais da menopausa, ele muito mais doente ainda. Então, assim, essa questão de eu preciso gozar para ser homem, porque o homem não tem como fingir orgasmo, né? Se bem que eu vou Se te bem fazer uma pergunta né? depois disso daí. Então assim, você não tem como, então mostra. Quantas de vocês nas rodinhas de conversa falou assim, ele não gozou. Ele não gozou e ficou lá comigo horas e horas e não gozava, horas e horas. Tipo assim, como assim, gente? Mas ele levantou para fazer xixi. E aí? E aí, sim, ele teve um orgasmo. E por que isso acontece? Essa aspermia que a gente fala, não produção de sêmen, né? Essa ejaculação que não vai para a bexiga e ela vai direto para a uretra, pode acontecer com o homem. Então, em vez de ir para o canal da uretra, vai para a bexiga. Ele tem uma vontade enorme de fazer xixi. Então, aí eu vou entrar com o meu pior humor e vou falar assim... meu amor, você tem, como é que chama esse nome? Aspermia. Você já imaginou? Você tem aspermia, então você pode fazer xixi. Mija em mim, né? Você já imaginou isso, Giovana? Imagina! Então, assim, eu falo que isso é uma condição que o homem, às vezes, não sabe que está acontecendo com ele. Né? Então, você ter a consciência de que isso aconteceu, você chega ao clímax e na hora H você não sabe para onde vai, você fala assim, cara, eu tenho que fazer xixi. Os homens acordam de pênis ereto. Sim, a gente fala, é o tesão de mijo. Tesão de mijo. Que é a ponta ali. Se ele manipular um pouquinho, ele tem uma ejaculação. Correto? Então, assim, é um estímulo noturno. Não existe. Eu dormi achando que meu marido estava pensando em outra pessoa. Olha, na minha ignorância lá, 200 anos atrás, você está entendendo? Eu falo assim, eu confesso que às vezes você não sabe, você não tem esse conhecimento. Então, há 33 anos que eu tô... Então, assim, você fica pensando, cara, o que está acontecendo? Eu tô mexendo, eu não tô fazendo nada. E por que ele tá assim, que ele tá desse jeito? Deve ter visto alguma alguém gostosa tá pensando na rua, em né? quem, tá sonhando com quem. Vamos parar com isso. Isso é uma questão fisiológica, isso acontece com você, né? Então, assim, esse orgasmo é um orgasmo, você vai descartar ele ali. Ele tá ali produzido, afinal de contas, vocês nascem e morrem produzindo esperma, né? É o que eles têm de que nós não temos. Nossa condição, né, dos óvulos, elas vão se perdendo ao longo da nossa vida. E os homens têm essa facilidade de morrerem. Tem homem de 90 anos fazendo filho. Se deixar, faz filho. Gente do céu. Né? Que é um absurdo, assim, mas é uma questão da natureza. Dá vontade de fazer, às vezes, um transplante, né? Desses de homens passar para quem não tem. De passar para um de 60, né? Então, assim, é possível ter orgasmo sem ereção? Não sei, Giovana. Eu falo que você é adolescente, se você tem aquele sarro. Os meninos não sabem nem o que é isso, não. Acho que eles já vão pro finalmente agora. Sim. Mas era tão gostoso tirar aquele sarro. Primeiro ficava naquela encostação, aquela coisa, né? toda. No Aquilo muro, era dentro do carro. Né? Escondido enquanto a Praça do Papa ali, que o diga, né? Nossa Senhora, tem uma história da Praça Belo do Horizonte Papa. tem história, mas eu falo assim... Você não sabe, mas é uma coisa gostosa de ter um orgasmo sem ter penetração. Sim. E é um orgasmo gostoso, sabe? Então, assim, essa questão de você estar preocupado se eu tenho problema ou não, para que serve o meu trabalho? O meu trabalho serve para desmistificar aquilo que está acontecendo. Então, a maioria chega com muita vergonha, até contar o que acontece, fala assim, pode parar. Nós já sabemos o que é.
Então, às vezes, o preconceito que ele tem a respeito daquilo que está acontecendo com ele é mais forte que dá o bloqueio. Sim. Né? E eu acho que, para mim, que sou da área de comunicação, eu me considero uma pessoa Transante e orgástica. transante orgástica. Eu tenho um pouco de receio de falar com quem eu não conheço sobre minha vida íntima. Com certeza. Né? Então, assim, se eu não te conheço, vou no seu consultório, eu vou começar a contar em doses, em pequenas doses. Em pílulas, né? Assim, em pílulas, gotas, porque se eu chegar e falar, eu vou falar, nossa senhora, ela vai horrorizar e vai me denunciar. Tem isso, né? Não, mas eu tô preparada para isso, né, Giovana? Pois é, mas a pessoa que tá do lado de cá... Ela não sabe, né? Por que eu procuro uma sexóloga? Por que eu procuro um sexólogo? É um estudo do comportamento sexual, né? O sexólogo, ele tem a capacidade de identificar alguns distúrbios, transtornos, né, dentro da sexualidade como comportamento, não da área psicológica. Como a gente faz vários cursos e cursos, capacitações e mais capacitações, você uma troca de ideia com um psiquiatra, com um psicólogo, com um amigo seu, sobre um determinado caso. Mas, na maioria das vezes, é possível identificar uma pessoa. Pessoas que têm orgasmos múltiplos, adoro, eu acho fantástico você ter essa condição de ter vários orgasmos. Alguns são involuntários. Sim. Mas um único naqueles múltiplos é prazeroso. Nem É. sempre, você tá entendendo? Lembra daquilo que eu te falei, que é sentar no carro e falar assim, puta, eu gozei pra caramba, né? Tipo assim, mas você pode ter múltiplos e serem um perto do outro, mas não ser aquele que te levou no ápice. Levou no ápice da felicidade. Da felicidade, ali, né? entendeu? Aquele que te faz pensar e dormir sorrindo, né? Sorrindo. Então, nós falamos do Tântrica, né? Que a gente fala no outro programa isso, a gente falou. Gente, eu sou... Teve até uma pessoa que fez um comentário no seu Instagram falando assim, eu acho que essa mulher já foi no Tântrica. Mas eu sou doida para poder... Gente, o Tântrica, como a questão do orgasmo, ele é o ápice realmente. Você está ali entregue, sendo manipulado, sendo estimulado, né, pelo terapeuta, a terapeuta, e ela faz com que você chegue à conclusão da percepção do seu corpo. Todas as áreas são testadas: cabelo, toque, cheiro, quente, frio, o que você gosta. Por isso que alguns homens, vocês vão falar até agora, tá? Alguns homens não gostam de serem manipulados perto do ânus, perto da próstata, nada. Na hora da tântrica, minha filha. Ele deixa. Deixo. Nossa, eu queria ter uma... Cara, aí eu falo, como é que você tira uma pessoa daquela situação, não é? É uma mosquito só para ver aquele cara. Mas não é isso, não é debochando nem nada, é só para ele entender que existam zonas erógenas, né? Que podem ser. Agora, eu vejo o seguinte, igual o que me impediu até hoje de ter essa experiência é o fato de muitas pessoas não profissionais se intitularem como terapeutas tântricos e não como fazer mais uma massagem erótica, tântrica ou com programa incluso. E o medo número 2, você não sabe. De eu ficar, assim, adepta desse negócio e toda semana tá lá numa massagista. Nossa, haja dinheiro, viu, gente? Nós vamos falar que é uma sessão de tântrica. Aí você tem que estar bem disposto a passar por essa experiência e sugerir a quem pudesse, tivesse vontade de fazer essa massagem tântrica para conhecer o seu próprio corpo. Eu estou com várias limitações, Alice, eu tenho alguns bloqueios. O que te faz não chegar no orgasmo, por exemplo? Uma situação onde você foi violentada no passado. Como sexóloga forense também, eu trato mulheres que foram vítimas de violência sexual, desculpa, e que tenha um bloqueio ao ter o orgasmo, porque ela tendo orgasmo, ela está compactuando com o que foi feito com ela no passado. E eu não posso ter prazer lembrando-te que eu fui abusada dessa forma e tal. Então, assim, eu já tive um casal que a esposa, ela foi realmente estuprada pelos parentes próximos, lá na infância, e o marido, muito preocupado, falou assim, nós temos que resolver isso. Você precisa conversar com alguém. Porque eu sou outra pessoa. É o toque de outro homem,
né? Uhum. Então, não é aquela pessoa que Mas, se por outro abusou com lado, é você. fácil de entender o lado dela, né? Muito, Porque muito. E esse marido foi um querido, levou passo a passo várias terapias que fez dentro dos acompanhamentos que ela tinha com a psicóloga, com o psiquiatra, com várias pessoas. E eles tiveram filhos, né? Mas assim, para que isso acontecesse, ela teve que se entregar, ter o orgasmo, ter a percepção novamente do corpo, né? se eles tiveram filhos, não foi xixi, né? Não foi xixi, foi esperma mesmo, filha. Agora, Acertaram. falando, antes que eu me esqueça, Ah, eu até recebi essa pergunta. Você estava falando a respeito do homem que não ejacula. uhum. Existe como o homem gozar, igual você falou, que aí o esperma vai para a Para bexiga bexiga ao e invés da vira uretra. xixi. Então, ele pode ter Mas sim, ele pode não ter a vontade de fazer xixi naquele momento. sim. Ele só teve uma pressão da bexiga. Uhum, Há um ápice interno no corpo onde ele sente o prazer. Só uhum. que para ele perceber que ele teve esse orgasmo é bem melhor do que para a mulher que fala assim: cadê o leitinho, né? Cadê o líquido? Vamos falar, né? Cadê o Cadê o precioso, né? precioso? Entendeu? Então, assim, ele não tem como ver. Gente, deixa eu olhar pra cara ali. Tem gente vermelha aqui. Então, assim, não tem como. Mas para ele sabe que ele teve. Mas para a parceira vai ser difícil ele explicar, E às né? vezes existe essa cobrança, né? Existem vários homens que têm essa condição. É. Sabe? E quem tem essa facilidade, ele pode expressar, eu te falo. As pessoas que expressam com gestos, com grito, com gemessão e tal, orgasticamente, você ter som ao ter orgasmo, tem gente que morre de rir. Se alguém gritar igual um Tarzan, eu acho que eu ia rir demais, Giovana. Gente, Sério. tem uma manicure, ela vai ver esse vídeo, Ah, não vou citar o nome, mas ela vai ela vai lembrar desse gostar de fato. lembrar. Ela vai gostar de lembrar que uma vez, enquanto ela fazia minha unha, ela falou que estava saindo com um rapaz e que assim, que ele encarava um lobisomem, que ele uivava. E Sim, aí eu pensei assim, sabe? gente, imaginava a cena, né? Enquanto ela tirava minha cutícula, eu ficava imaginando a Cara, cena. igual um Tarzan batendo no peito, você tá entendendo? Forma que tem. No Tântrica, pelo menos, as pessoas têm aquele. Você treme, você tem espasmos musculares que estão fora do seu controle. Então, Uhum. você tem aquilo que acontece e você não sabe de onde. E a pessoa, às vezes, ela tem até vergonha. A Adriana, que é a terapeuta tântrica, minha amiga, ela fala que a pessoa sente vergonha. Porque ela não sabe o que está acontecendo com ela, mas o corpo tremeu todo, de tal forma que foi Uhum. incontrolável. Entendi. É tipo, Isso é uma é troca, uma né? troca, e é uma troca simultânea. Você não está com outro corpo Aham. simulando, você está sendo manipulado para aquilo. Como assim eu consigo um ápice desse sem estar fazendo nada? É. Mas então, no caso, ela faz e ao mesmo tempo, assim, parece que existe aquela troca de energia, né? Muito, É porque a muito. gente Sexo é entra, energia, porque a gente né? entra no campo vibracional da outra Muito, pessoa, Gi, né? muito. Então, assim, você pode, eu falo que um orgasmo, ele pode ser letal para uma pessoa. Você Uhum. transa aí com, ó, gente, é muito importante que você saiba um pouco mais da pessoa que você está transando. Você não sabe quem ele é, do que ele está trazendo de fora, Sim. né? Uhum. Para poder colocar dentro daquela relação naquele momento. Então, quando ele joga aquele jato dentro de você, ele está jogando várias coisas. Pelo olhar das pessoas, eu tive uma paciente, ela falava assim, parecia que ele estava me xingando o tempo todo, aquele olhar de ódio. Tipo, Tipo assim, tô te estuprando, tô te sabe, aquelas comendo. coisas pejorativas e jogando na cara dela. Ela ficou muito mal com aquilo. E Eu depois o cara é imagino. um doce. Tá, mas o que que passa na cabeça Alguma, dele de alguma fazer sensação, aquilo? algum sentimento De represado. posse, de É. domínio, né? Uhum. Eu entendo isso como um pouco de distúrbio, um pouco de Safada, porque situação. tem, Isso tem aí assim. eu falo que os dirty talkings, que são essas situações onde você fala bastante nomes e que você gosta, que tá em quatro paredes, tá bom, gente? Não vai sentar no boteco, todo mundo falar, minha esposa gosta que eu chamo ela de safada. Aí, daí a pouquinho, passa a esposa do cara e todo mundo, safada. Safada. Qual a graça disso, pô? Não Eu acho tem, que já acabou isso não é mais piada. Da mesma forma que vocês, ou vocês acham que as mulheres não sentam e falam, nossa, aquele dali é pequeno. Aquele E dali é passa lá, olha, gigante. aquele é gigante. Cara, É. a gente tem que parar com Aquele isso. dali é fino. Ou Aquele dali é muito. é minúsculo, que, né?
o micropênis, né? Dali não faz pressão. Eu fiz uma participação lá no Tempo, lá no Interessa, e também falaram do micropênis, tamanho de pênis, você fica abismada com o que a gente vê, sabe? É mesmo? É, o micropênis tem. Eu nunca quero saber. Você tem que ver, então, assim, tipo assim, sobre isso, né? Então, assim, tem pessoas que estão muito incomodadas com isso. Ele chega ao orgasmo? Lógico, ele tem todo, ele é todo fisiologicamente perfeito, ele só não tem o micropênis. Ó, como é que funciona? Pois é, como é que funciona? Ele é estimulado. A pessoa, geralmente essas pessoas procuram atendimento de profissionais do sexo para poder... Tem implante também, não tem várias. Procurar um urologista, procurar uma situação onde ele possa ser assim, orientado da forma que ele pode. Nem sem, o prazer não precisa ser somente a penetração. Cara, um bom sexo oral, você leva a mulher à loucura. Tá? Ela vai tremer na cama e é muito, não é pouco pelo orgasmo. Você quer dar satisfação para ela ou você quer esguichar? Porque tem uma galera aí que tá... Eu falo que a quinta série tá ligada. Eu adoro um monte de quinta série, mas esse assunto eu não gosto. O povo da quinta série quer esguichar. Né? Que é a chuva, que é o esguicho. Eu falo que nem sempre todo mundo vai esguichar nada, sabe? Você que se masturba muito, diminui. Né? Você que se masturba muito, você não vai ter uma ereção com muito esperma nem nada. Você que fez a vasectomia, você vai ter uma ejaculação que não é tão leitosa, é mais aquosa, né? Então, assim, tudo isso tem. E assim, a gente que transa há mais de um ano, né? A gente que já tem uma vida sexual de muitos anos, a gente percebe que não é a mesma coisa de 20 anos atrás. Épocas e épocas, né? Existem partes da vida onde você fala assim, deu uma melhorada, o negócio melhorou. O que você tá andando comendo? Você tá tomando testosterona? Suplementação, você pode fazer. Reposição hormonal masculina dá aumento, né, desse volume. Dá um aumento do volume, gente, você começa a produzir mais. Todos esses lugares aí, porque vocês têm que procurar ajuda, vocês precisam ler mais, sabe? Deixar o Google de lado e procurar realmente pessoas assim, de carne e osso que possam estar te explicando sobre isso. Urologistas fantásticos que podem realmente te atender no consultório, você sem vergonha nenhuma expor essa situação para ele. Assim, né? O que mais me deixa chateado, Giovanni, por exemplo, é se eu abro uma caixinha de pergunta, eu como sexólogo, tanto de baboseira que eu escuto. Imagino. Para perguntar uma coisa. E é uma coisa séria. Eu falo assim, cara, eu vou insistir até onde eu puder. Quando eu tenho um espaço como o seu, que você sempre me deixa vir e a gente conversa essa conversa super gostosa. Descontraída, rola uma piadinha, mas com respeito, né? Porque eu falo que essa piadinha, ela ameniza um pouco a situação. Deixa a pessoa mais relaxada. Leve, e quem está nos ouvindo pode também interagir com a gente, porque nós somos de carne, como é que se fala? De sangue, carne, nós somos humanos o suficiente para saber que atrás dessa câmera tem pessoas como eu, como você. São mulheres mais velhas que são casadas com homens mais novos. Quem te falou que eu sou mais velha, menina? Pesquise semana passada. Aqui, pessoas que estão aí com os maridos mais novos, o que seja, que tá com essa dificuldade do orgasmo, que não tá com essa pegada toda, e o cara quer toda hora, eu só consegui gozar uma vez, cara, vai por oral, deixa ele brincar ali um pouquinho. Mas se você não estiver aguentando a penetração, você fala com ele, aqui já deu. Não tô aguentando tanto. Mas tem muitas mulheres que ficam com medo de perder a relação, né? Então, assim, veja se a sua relação tá baseada basicamente no sexo ou numa relação realmente, né? Numa amizade ali, num compromisso, né? Uma parceria bacana. Que a verdadeira relacionamento para mim a essência. É a amizade, porque o sexo uma hora vai acabar, né? Ele acaba, ele diminui, né, Giovana? A gente diminui a intensidade do sexo. Vão ter as pessoas que vão falar, nunca terminei, nunca meu filho, não atire essa pedra. Não faça isso. Porque você vai ver que não é bem assim que acontece. Exatamente. Né? Eu vejo por mim mesmo, no passado era todo dia, e depois passou para 2 vezes por semana, e eu vou parar de contar. Tudo bem. E tá tudo bem. Sabe, eu acho que isso é a maturidade que nós alcançamos nos nossos relacionamentos. E eu vejo que hoje, homens que estão na idade que os nossos maridos estejam, eles estão fazendo reposição hormonal. Sim. Então, se você repõe, você tem vontade de transar. Né? Então você tem aquela força, aquela energia, você tem que gastar de alguma forma. Você vai malhar, você vai lutar, fazer jiu-jitsu, ou você vai. Que eu acho o jiu-jitsu fantástico, porque todo mundo rola, né? Ou você vai
gozar. Então, você depende do que você quer fazer. Então, você começa a ter exercícios que possam gastar essa energia toda da testosterona. Eu vou contar um caso rápido aqui que eu tive na minha médica, né? E na ginecologista, e pedi para ela testosterona, porque assim, eu escutei várias pessoas falando a respeito, né? Ela falou assim: "Ah, não, primeiro eu vou te fazer o pedido do exame para poder ver se tá abaixo". Aí na hora que eu levei o exame para ela falou assim: "Toma vergonha, Giovana, você tava boa? Giovana, se eu te contar que o meu tava 0,0 alguma coisa?" Não, menino, o meu tava bom demais e eu tava querendo mais ainda. Mas assim, com muita insistência, ela me deu uma pomadinha. Mas assim, eu não sei se é porque já tava bom. Aí ela ainda falou comigo, você toma vergonha. Porque toma tem mulher vergonha que nem porque isso, tá bom. Mas no meu caso, eu falo que mulheres vão se identificar comigo agora. Então, eu passei por uma crise de burnout, eu tomei um ansiolítico, eu tive tomado Duloxetina. Esse remédio realmente me matou, me parou um pouco, porque eu precisava descansar minha cabeça, né? Pelo aquele momento turbulento, de muita coisa, muito a fazer. E isso tirou um pouco a minha libido. Então, a minha testosterona foi lá embaixo. Então, quando eu fiz os exames, ao contrário do seu, estava péssimo. E ela virou para mim e falou assim, vamos resolver isso. E não era só a testosterona. Então, tinha outros exames que eu precisava, outros hormônios que eu precisava regular. E ela, até o meu hormônio feminino, que era altíssimo, para dar e vender, eu tive que repor. E agora, como é que tá? Agora tá excelente. Agora, a Deus, como é que a reposição agora hormonal, o marido vai aguardar agora é a Marquinha, né? A Marquinha é maravilhosa, né? Então, fala assim, você tem que se sentir bem, se ver bem. A gente brinca da biquíni de fita, tem mulheres que não gostam, acham vulgar. Eu achava vulgar, eu achava que eu não era mulher para fazer aquilo. E eu falo que quando eu me vi com aquilo, ai, Giovana, é maravilhoso. Não, deixa eu te contar. É maravilhoso, a gente se gosta, a gente se ama, porque fala assim, cara, olha só. Nossa, se sente mais sexy, né? Se sente atriz de... Olha aqui, eu tô aqui. Né? Engraçado que quando a minha menina mais nova, não, a do meio, a Gabriela fez, a Marquinha chegou, e como nós temos a pele muito clara, ela precisou de umas 3 sessões. Aí quando ela chegou com aquela marca, eu falei assim, nossa... Ficou muito vulgar, porque ela colocava a calça e aparecia a marca, porque ela, assim. Né, tinha essa moda aí da calça cintura baixa, né? E aí vinha aquela marquinha, eu falei, nossa, no dia que eu falei assim, mas eu vi que eu tava era com dor de cotovelo, sabe? Eu queria era ter coragem de fazer. Né? A gente tem aquele recalque. E assim, eu tive o recalque e tenho coragem de assumir que eu tive recalque. Passaram alguns meses, eu marquei nessa mesma moça que fez nela, aí ela fez a análise e falou comigo, olha, vamos precisar de 3 sessões, porque a sua pele é muito clara. Aí eu fui, a primeira sessão, eu me senti, menina, a mulata do Sargentelli. Saí assim, cheguei para Gabriela e falei assim, Gabriela, olha a minha marquinha de biquíni. Ela falou assim, qual? Você enxergou até mais, né? Sou eu que estava enxergando. É orgástico, eu falo que isso é orgástico, porque na hora que você está transando, que você está tendo a relação, você se sente tão desejada. Exatamente. Porque e parece que o homem... ele sente, ele percebe que você está ali daquela forma. Ah, eu não gosto de pegar sol, não gosto de nada. Tudo bem, gente. Nós não estamos julgando. Eu não gosto de tomar sol, mas eu gosto de fazer marquinha. Giovana, eu acho que eu tenho preguiça do sol. Já estiquei tanto no sol, e mesmo sendo morena, que hoje eu não tenho tempo. Se me ficar 10 minutos, eu já tô com preguiça. Se eu ficar 10 minutos exposta no sol, eu ganho uma insolação e e a cabeça dói e tudo. Não sou mais menina para ficar escada no sol. Eu prefiro assim. A marquinha me proporciona o quê? Se eu tiver um evento, estiver aqui, eu já tô morena. Eu não preciso ficar escada lá para pegar sol. Exatamente, 2 horas você já está preparada, você pode usar um tomara que caia lá. Que tá perfeito. Marquinha. Se você não quiser fazer, faça com é orgástico, faça com seu biquíni natural, seu mesmo, não precisa ser o de fita. A fita é porque ela retém um pouco o calor, o V, né? Ela pega na fita isolante. E fica, certinha. Né? Mas isso é orgástico. O homem, como eu preciso, um bom... Aqui, você quer se sentir orgástico, você quer ter orgasmo, cuide da sua aparência. Ele precisa estar se sentindo bem, ele precisa cuidar dele, uma barba bem feita, o cabelo cortado, o jeito que se veste, o perfume, cheiro, coisas que remetem a ele. Fala assim, cara, eu era tão cheiroso, eu gostava tanto desse perfume. Passe o perfume para transar. Qual o problema de passar um perfume para transar? Você vai sentir o seu cheiro, você vai ter lembranças. Eu falo que a memória olfativa, ela é excelente, né? Então você tem que ter essa lembrança com você. Isso se dá ao sexo
oral que eu te falei, do nojinho que vocês têm de algumas coisas, nem sempre a pepeca de uma é igual a pepeca da outra. Vamos falar a respeito? Nós, mulheres, nós temos uma condição da nossa flora vaginal que ela muda de acordo com o que a gente está passando. Pré-menstrual, mulheres que têm, pós, né? Ou mulheres que têm infecção urinária. Tem mulheres que têm, ou que fazem tratamento, o que você come, o que você bebe, o que você... Sim, mas tem tudo a ver. Dizem, eu vi uma revista, não sei se é verdade, que até que altera, cebola, temperos alteram. Como também o abacaxi se torna o esperma doce, o que for. Pra ciência. Eu gosto muito de abacaxi. Adoro, gente, adora, né? Mas assim, eu até comentei com a doutora Isane num outro podcast, que tem também a questão assim, dos nojinhos que a gente está falando aí, que algumas mulheres são adeptas ao nudes total, né? Que retiram toda a penugem. E tem as mulheres que são adeptas ao pelo. E aí eu falei com ela, o ruim, que eu fico imaginando que, no caso dessas adeptas ao pelo, o cara deve ficar depois assim... tirando... É a mesma coisa de mulher tirando o cabelo da boca. Nossa, né, já aconteceu demais. Terrível. É horrível, né? Então eu falo quando ele gruda? O programa é orgasmo, tá, gente? Deixa eu voltar. Ele tá falando de orgasmo, mas assim, tem tudo a ver. Tem. Porque se você tá lá, quase chegando... Você perde o orgasmo. Ué. E se você tá ali no orgasmo, alguma coisa te faz lembrar de algo e você para. Como é que você volta nisso? Pois é. Se você é um casal que já está há mais tempo, né? Vocês dois ali, você percebeu que ele deu uma caída, traz ele de volta. Não é parar e falar, não, já deu, não dá mais. Se você realmente está afim daquilo, quer terminar o que você começou, lute por aquilo ali. Fala assim, não, vamos voltar. Eu sou muito de rir. Eu paro o que eu tô fazendo e vou rir, eu conto piada. Aí, antigamente, ele falava assim, não, para. Não, hoje eu já volto. Não, vem cá, vamos de novo. Vamos conversar. Vamos de novo. Aí ele aceita. Aí aceita, porque aí vai perder, né? Não. Existe também a questão, já que eu falei das mulheres de pelo, existe também a barba, aquela barba pontuda. Também machuca. Machuca. E se a mulher se preparou totalmente para o sexo oral... pronto-socorro. Mentira. Ô, Giovana. Ô, gente. O programa ainda é orgasmo, tá? Mas eu falo assim, você se prepara, depila e tudo, e vem qualquer tipo de produto que possa modificar aquilo dali, já deu, já acabou a transe e não vai ter orgasmo, e vai perdendo também, né? Porque assim, você viu que aquilo aconteceu num dia, aí depois você já começa assim, para eu recomeçar, aí se você estiver numa situação de que você foi a responsável, você fica né? meio sem graça, aí você já fica sem graça, aí outra parte também fica. Tem que ter sabedoria. Eu acho que se tem alguma coisa entre eles, tem que ter ali um jogo de cintura para falar assim, vamos fazer diferente? Alice, eu não tenho mais prazer em ter orgasmo. Eu transo. Como a vida deve ser triste? O que deve ser triste? A falta do orgasmo na vida de alguém. Por isso que eu falo que a masturbação, quando tem orgasmos satisfatórios de forma individual, é maravilhosa. Não esqueça de tocar seu corpo. Não esqueça de alcançar o orgasmo numa situação onde você não está com ninguém. Pratique isso às vezes. Você vai estar se sentindo amada por você, tocada por você, né? E falar assim, estou viva. Ao contrário do homem, o homem tem esse exercício da masturbação a vida toda. Sempre. Se deixar, ele vai brincar o tempo todo. Tem meninos que eles ficam horas e horas com a mão no pintinho. É por isso que eu não aperto mão de homem nenhum. Eu falo assim, não, e daqui a pouco eu vou passar a não apertar de mulher também. Que vontade, que saudade do Covid, né, amiga? Nossa senhora, não é álcool para todo lado. Menina, eu sempre tive receio de apertar a mão de homem. Porque assim, eu já notei, eu já fiquei num restaurante, eu tenho toque, né? Tem TDAH. Então eu já fiquei assim na porta do banheiro observando os homens que saem do banheiro com a mão sequinha, sem nenhum papel, nem fazendo assim na calça. Eu falo assim, não lavou as mãos. Ele tá com a mão suja de pinto. E aí... Você já imaginou você transar com uma pessoa sabendo que ela não tem esse tipo de higiene? Não. Você quer que aquele sexo termine o mais rápido possível, você esteja livre daquele pavor ali. Eu acho Tem orgasmo numa situação dessa? Não existe orgasmo. É igual as rapidinhas. Foi até um assunto nosso em algum programa das pessoas que saem para a noite e vão para as rapidinhas no banheiro, naquele negócio. Cara. Como que você consegue? Como é que consegue? Você pode ter a rapidinha, o orgasmo rápido, sem ter o orgasmo auge.
Você tem Eu nunca consegui. você molhou rapidinho ali, foi gostoso, é um tesão gostoso, mas não teve o ápice. Você tem ápice com rapidinha? Aí, Não. gente, vocês querem responder? Tem gente que Pois tem é. ápice com Eu acho rapidinha? que Eu acho eles. tão pouquinho tempo. Não, é muito pouco tempo para poder ter, principalmente para nós mulheres, É, né? Para para o homem, poder não. ter, sabe? O homem É, pode ter, ele tem aquela satisfação, mas acabou ali, ele pega outro e ele vai ter um outro daqui 15 minutos. não, gente, eu já escutei pessoas falando assim, nossa, e aí eu fiquei com 3 uma noite. Eu É falava assim, engraçado, né? Assim, e essa não de. era, Ah, isso, deixa eu voltar naquele assunto que nós estávamos, porque eu preciso dar esse recado para você. Então, uma relação sexual, um orgasmo, o coito sexual, ele reverbera no nosso corpo, um parceiro, durante 6 meses. 6 meses. Energeticamente, você fica com aquela carga. Quando você Então, transa com a pessoa que eu falei, você procure saber mais da pessoa além de uma transa, uhum, você tem aquela sensação de que ele veio de. O que ele despejou em mim? E aí você uhum. sai daquele orgasmo dele, talvez o seu, pesada, muito E pesada, quando a pessoa tem muito um acabada. parceiro semanal, um parceiro por dia, ou mais de um por dia, É, no caso das pessoas que bom, trabalham com isso? não esqueçam de ter atenção e não trocar o nome, tá, queridos? Que é né? Que é uma dificuldade muito É, grande, mas eu falo, quanto você está levando? Você acha isso legal? Você está feliz assim? Tá tudo bem, se você tiver, tudo bem. Mas a mulher hoje em dia, ela não está preparada, ela não não. quer isso, sabe? Até porque depois eu acho que dá um vazio, né? Eu nunca passei por isso. Aliás, menina, me faltou muitas experiências nas quais estou vivendo elas agora no Agora, né? casamento, Aham. né? Mas depois de velho, porque eu não tive adolescência, estou Ótimo. vivendo agora. Que é da melhor fase. A gente tem agora a consciência, nós É. somos responsáveis pelos nossos próprios atos, E nós não tem meu assumimos, pai para poder não ficar tem o me pai para poder colocando, colaborar, né? O horário, né, nem me Giovana? esperar com um cinto na porta de Tem isso, casa, porque né? nós somos dessa época, então eu Exatamente. falo, mas e eles? E os novos que estão chegando agora? E Pois essa falta é. de responsabilidade do sexo? Pois é, porque antes muito se falar, pelo menos eu lembro muito da fase da AIDS, né? Uhum. Então, assim, use preservativo, era uma campanha. Era. Mas não era uma campanha para você se resguardar e escolher seu parceiro, era uma campanha para você não adoecer. É totalmente Totalmente diferente. diferente, porque não é somente isso, Não né? é As outras somente isso. DSTs estão aí e nós podemos saber que voltaram as DSTs. A doutora depois, ela pode depois, né, vir a falar a respeito disso, mas a questão da gonorreia, da clamídia, de coisas que eram banalizadas, hoje voltaram Pra a você ter. ver. E a maioria das pessoas estão tomando PrEP. A maioria estão tomando composto, né? O que que é o PrEP? Que é como se fosse uma pílula do dia seguinte, não, mas é só de Pra... porta, de porta preventiva, sabe? Mas Então, então... assim, mas você vai injetar hormônio, você vai estar tomando substância que altera o seu metabolismo, altera o seu fisiológico todo, você faz isso. Casais homossexuais têm né, têm o hábito de fazer uso disso, se resguardam de algumas da doença AIDS, mas não de doença se resguarda de algumas DSTs, mas não totalmente da AIDS. Ou se Uhum. resguarda da AIDS, não, desculpa, se resguardam da AIDS, mas não totalmente das Das DSTs. DSTs. Porque a herpes, por exemplo, você pode pegar Herpes. pela boca, É. vaginal, pela boca, né? É, Isso é. é verdade. Toda vez que eu vejo uma pessoa Sífilis se pega pela boca. com Então, as bolinhas na boca, eu já falo assim, né? Então você Tô já. brincando, gente, porque lá em casa eu tenho várias parentes, inclusive filhas Que que tem têm herpes herpes, comum, a herpes comum. estomacal, né? Não, mas A desde herpes em si. criança, por A isso que herpes eu nada sei mais que não é. foi quebrada a barreira da imunidade, e aí seu corpo, ele, né? Ele explode de alguma forma, diferente das zoster, que é do vírus da catapora. Então, assim, são herpes e herpes, né? Que a Uhum. gente fala. Mas essa questão do se prevenir, se você tá com alguém, essa pessoa resolve tirar a camisinha e vai gozar, perdeu o orgasmo. É. Você não tá seguro o suficiente E para a maioria receber. dos homens, né, eles falam, não gosto. É. Ai, Tira. perde a É. sensibilidade, né? Gente, eu tenho umas perguntas Fala aqui, aí. Alice, porque se a gente depender desse assunto, vai até amanhã, né? Hum. Vamos ver aqui, se a gente, porque a gente foi emendando e falamos sobre muitas coisas, já deu resposta. Mas teve uma seguidora
que perguntou sobre Anorgasmia, anorgasmia. falta de. Então, deixa eu só falar assim: o PrEP. Uma das formas de se prevenir o HIV é o PrEP, é a profilaxia pré-exposição. Consiste na tomada de comprimidos antes da relação sexual, que permite ao organismo estar preparado para enfrentar um possível contato com HIV. A pessoa com PrEP realiza o acompanhamento regular de saúde, com testagem para HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Tá, você tem a proteção de apenas ou algumas, mas não de todas. Então, o certo é você não baixar a guarda. Estar sempre preparado, usar o preservativo, usar o seu cuidado, para que você não contraia algo que vai atrapalhar o seu orgasmo. É Né? verdade. A pior coisa que tem, Por você causa tá de aí. alguns segundos, né? O HPV, por exemplo, feminino, que é muito comum. Mulheres têm HPV. Pouquíssimas mulheres ainda não passaram por essa situação Sim. de HPV. E é uma questão de dor. Você não tem orgasmo, você não consegue nem a penetração, você não consegue nem ter relação sexual. Né? Tem algumas coisas que são feridas que você não consegue ter. Você está ali com candidíase, você está com uma infecção urinária. Você não tem um sexo gostoso para ter um orgasmo. Né? A anorgasmia é a falta do orgasmo. Por que eu tenho a falta do orgasmo? A percepção do corpo. Voltamos a falar. Eu não conheço meu corpo suficiente para saber que eu levantei, que eu acendi uma luzinha vermelha para falar assim, opa, peraí, alguma coisa está diferente. Você não está entregue na relação para ter orgasmo, você está transando. Aí você fala assim, hoje eu quero ter um orgasmo. Se você quer ter um orgasmo, comece então com a preliminar. Você sabe que você gosta do sexo oral? Ensine o seu parceiro onde está a linguinha, aonde que fica o sexo oral. Ensina para ele que é um para-brisa bem devagarzinho, não é aquela lambida, aquela coisa horrorosa que te deixa louca, que te dá cócega. Tem mulher que ri. Você acha que você vai ser castrada naquela hora? E não é entregue, eu quero ter um orgasmo. Mas se vamos supor que o parceiro atual faz alguma coisa que lembre um não... como é que fala? Um sexo não gostoso que ela teve anteriormente. Todo mundo é diferente. Permita-se uma nova experiência. Ou converse com a pessoa e fale assim, olha, eu sou muito tímida, eu não gosto, porque eu tive umas experiências assim. O cara vai ser um cavaleiro e vai falar assim, mas não comigo. Vai ser legal, né? Se entrega a essa experiência. O homem também, ele vem machucado de algumas relações, Giovana. A gente tem que falar sobre isso. Sim. Mulheres que são totalmente carrascas aí com seus homens, né? Senhoras que parecem umas dominatrix em vida, que castram sexualmente esse homem. Esse homem não pode inovar na cama porque ele pode estar fazendo coisa errada. Sim. E às vezes ele quer fazer uma coisa diferente, quer colocar aquilo dentro, né, da relação para ter um orgasmo diferente. E ela não aceita. É dos dois lados, né? É uma coisa que tem que ser ambígua, né? Então, assim, todo mundo tem que gozar, não é só uma pessoa gozar. Mas né? agora a pergunta que não quer calar. Você, doutora Alice Terayama, sim. acha que uma gozada resolve parte dos problemas, assim? Não estou falando de problemas, mas você acha que assim... Tem gente que gosta ganhando dinheiro, né? Mas Giovana? é ótimo, porque a gente percebe, a gente fica mais animada, né? Poxa vida. Então, o que você acha a respeito disso, do pós? Você sai, o pós-orgasmo é aquela sensação que eu te falei de sentar no carro e falar assim, nossa, hoje eu gozei muito. Você vai estar com um sorriso assim diferente. Giovana, eu gozava, eu não podia chegar em casa, porque senão meu pai ia olhar para minha cara e eu ia estar assim. O que essa menina fez de errado na rua? É um sorriso diferente. Você está feliz. É uma felicidade diferente que não te pertence, ela transborda. Pessoas ao seu lado vão ver que você está feliz porque você está gozando. A pele fica mais viçosa. Tudo funciona. Você foi ligada num reloginho ali que ele vai durar não sei quantos dias até o próximo encontro ou vai te dar aquela energia que te faltava. O pós-orgasmo, para o homem, geralmente ele dorme, né? Ele gosta de dormir e exaustivamente. Quando nós estamos falando do seu Tarzan, do seu lobo mau, como é que chama? Do lobisomem. Do lobisomem. Que teve uma performance absurda, que tem homem que entrega tudo na cama. Tem homem que entrega tudo para o seu prazer, para te ver gozando, assim, horrores e falar assim, nossa, agora sim. Então, esse esforço físico também... Eu acho isso até ruim da gente falar, Alice, porque um monte de mulher, inclusive eu,
vai ficar assim a caça dessas criaturas Aonde que aí. estão essas criaturas, né, do conto de Brincadeira, fadas? meu marido, te amo, tá? É brincadeira. Brincadeira é só para quebrar o gelo. Um assunto assim que a gente já tá assim doida para poder chegar, te abraçar, te dar um beijo. Tá vendo só, Claudinei? Agradeço o podcast. Mas eu falo o seguinte, essa performance, a energia, tudo é questão que você se dedica àquilo. Né? E você está preparado para receber aquilo. Dar e receber prazer é muito gostoso. Então, você tem que conhecer o seu corpo, conhecer técnicas, jeitos. Não é somente ler. Procure conversar com alguém que você acha que é mais experiente que você e possa trocar uma ideia. É tão gostoso quando você troca uma ideia. É mesmo? Peraí que nós vamos trocar essa receita. Então, é assim que funciona? Precisa de um brinquedinho para chegar no orgasmo? Maravilhoso. Sim. Introduza isso, vai ser um orgasmo diferente daquele que você tem sempre. Então, tudo isso é válido no pós-orgasmo. A lembrança daquilo que foi bom. É, o remember, né? O remember. A gente fica assim. Com replay, eu quero replay. É, Agora, replay. se você Replay acabou, Plus. se você acabou de ter o seu orgasmo, o lobo mau ou o Tarzan tá ali morto e você fala assim, amor, Segundo eu quero de round. novo. Ele tá morto, tá, minha filha? Você tem que esperar ele acordar. É, porque é Tem que esperar ele diferente da melhorar. mulher, É diferente né? de nós, né? É. Então ele tem que estar ali pronto para ter aquilo de novo. Mas nada impede você dar uma namoradinha e mais daqui umas horas você voltar a ter, né, de Um novo. beijinho no pescoço, falar Tudo acende uns de novo. segredinhos no ouvido. Tudo acende para você ter um excelente Tudo orgasmo. novo de novo. Alice, como faz para poder a pessoa que está nos assistindo marcar uma consulta com você? Meu amor, queridos, meu Instagram, a Giovana vai deixar aqui direitinho, né? Então, meu Instagram, Alice Terapeuta. Meu nome é complicado, meu nome é ALLYS. Todo mundo fala assim, mas o nome é difícil soletrar. Gente, o meu nome é único. Não tem ninguém, eu sou a Alice. Tem homônimo, não, né? Eu falo, existem alguns, mas eu falo que eu sou a verdadeira. Nós sabemos dessa história, né? Do ramo aí de terraplanagem, que meu nome é verdadeiro, não é construtores, né? Não é verdade, Giovana? Então eu falo, é muito fácil você marcar ou pelo Instagram, tem o telefone, vou deixar aqui direitinho. Eu sou muito fácil de dar atenção a você que precisa desse momento, dessa pergunta. Eu não sou uma pessoa que só lê e fala assim, responde depois. Eu me dedico a responder os comentários, os directs, eu faço questão disso. Já que eu entrei nesse assunto da sexologia, eu tenho que sustentar isso até para que isso deixe de fazer tabu e eu possa realmente ser uma informação, utilidade pública aí para todo mundo. Porque você só fica na ignorância se você quiser. É verdade. Né? E eu falo o seguinte, que todos os meus convidados e as minhas convidadas, elas são escolhidas a dedo. E porque eu percebo, eu sou muito sensível a essa energia. Você tem uma questão de energia que é fantástica. Exatamente. E eu percebo, assim, a verdade no outro, assim. Eu vejo quem trabalha com o que ama. E eu percebo isso em você. Eu sei, você já falou isso uma vez pra mim, né? Eu sei disso, querida, eu sei demais. E é uma escolha que eu fiz que não tem volta. Eu falo que os meus pacientes de acupuntura, eles têm que acostumar com a Alice sexóloga, sim. Porque essa é minha aposentadoria, tá, Giovana? Vai ser essa questão da sexologia forense vai ser minha aposentadoria. Mas eu amo dor. Eu sou especialista em dor crônica e aguda através das acupunturas. E o que me levou à sexologia foi, de fato, a disfunção sexual homem e mulher que pode ser tratado através da acupuntura. Né? Legal. Então, você ter mais energia sexual, você melhorar o seu condicionamento, né, da questão fisiológica para o sexo, isso tudo através da acupuntura eu fiz um estudo, estudei, e aí eu montei um protocolo para ajudar essas pessoas que estão com a libido baixo, que não estão se sentindo tão viris aí, né, que com a energia toda, né, para transar. Então, vamos transformar todos em pessoas transantes, mas se você tem um problema, e é um problema quando você não tem para quem conversar, eu sou uma mulher que eu adoro conversar. Então, você não vai ter nenhum tipo de problema em conversar comigo, por mais vergonha que, igual você falou assim, vai ser em conta-gota, vai ser em pílulas. Eu vou ter muito cuidado em costurar essa conversa, deixar a pessoa confortável para que ela possa se abrir para mim no tempo dela.
E aí eu tenho aquelas assim, nossa, uma consulta só eu já te contei tudo. Sempre todos falam a mesma coisa, mas é uma técnica que eu fui desenvolvendo para deixar todo mundo muito à vontade a respeito de um assunto polêmico e sério. Né? Ninguém chega lá para ser deboche, para fazer piada a respeito de uma condição sexual que você tenha, de uma dificuldade que você tenha. Você me procura porque você quer ajuda, quer uma orientação. Então, vocês vão ter Mas tudo a gente isso. pode pedir ajuda e fazer piada também. Pode, não, pode Eu sim. posso, Depois da né? primeira sessão, vocês podem até melhorar um pouquinho. Eu falo que eles são muito queridos. Eu nunca tive um problema de assédio, nunca tive problema de nada, Graças sabe? a Deus, Porque, né? Porque é uma a profissão. transparência é muito grande, né? Então, é uma transparência onde de cara a pessoa já sabe qual que é o meu papel ali. Né? Então, se você quer esse tipo de ajuda, não é somente para orgasmos, né? Você está aí preocupado se você está com qualidade ou não orgástica no seu relacionamento, mas que seja uma outra condição, me chama aqui que nós vamos bater um papinho. Nossa, eu tenho certeza, assim, eu tô querendo marcar uma consulta não por questões orgásticas, mas assim, para colocar o expoente. Nós não marcamos consulta, a gente toma um brunch. É, a gente né? toma a gente toma brunch e a nossa consulta e é aí o tempo nossa todo, consulta, né? E a gente vai trocar que é uma figurinha, delícia. Isso é. A gente trata conversando, não necessariamente tem que ser aquele ambiente sisudo, aquela coisa. É uma coisa muito descontraída. E quando eu faço com amigas, a gente faz conversando mesmo, numa situação que não seja nem dentro do consultório, né? Mas o consultório está aberto, as portas estão abertas, então quem quiser esse tipo de ajuda, é só entrar aí em contato nas redes sociais. E, gente, olha, a Alice é uma querida minha. E eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar os contatos dela. E ela atende online também, né? Também tenho. Então, tem assim, vários tem pacientes desculpa. online no Brasil todo. Então não tem desculpa. Não, Se tem você está aí tempo. precisando de uma ajudinha, pode fazer online. Que de Larga repente o que for, horário de almoço. Se eu cheguei em casa, tudo escondido dentro do banheiro, não, tá, gente? Você toma cuidado, porque eu não ligo câmera para ninguém, não. Mas a gente pode conversar assim. Eu tenho o seu tempo e meu tempo. É só combinar a sessão, marcar esse horário. Eu tenho ali 1 hora para te escutar. Bacana, gente. Olha, a gente conversou aqui 1 hora e 5 minutos. Delícia, e parece né, que faltou coisa, faltou né? muita coisa. A gente tem que muito de um assunto nós vamos emendando no outro, né, Giovana? Mas tudo leva ao orgasmo, tá? Vocês não preocupam com isso. Eu não. adoro esse assunto. Então, assim, eu vou ser a primeira a convidá-la para chamar mais, para poder falar. Porque, assim, acaba virando uma consulta, né, amiga? E a gente conversando, porque eu, como a profissional, eu aprendo muito com os meus pacientes. Eu sou muito essa questão de humanizar o tratamento, se colocar no lugar do outro, é muito importante. Sim, você não está acima de ninguém só porque você tem um grau de estudo, você estuda. Não. Não, você tem nem que lembrar, todos nós estamos. E temos sempre que aprender algo. Com e temos outro. sempre Conhecimento que é algo que ensinar está sempre, mexendo. Você está sempre procurando conhecimento e buscando entendimento das coisas. E é isso que faz da sexologia, para mim, um prazer. Nossa, e que Lindo, prazer, né? né? Que prazer. Então, vamos lá, gente, despedindo desse episódio obrigada. de hoje. Gostaria de agradecer muito, Obrigada, Alice, de obrigada, todo o amiga. coração. Obrigada, Muito obrigada. E a sua tá gelada. Coração quente. E o meu tá gelado, né? Então, vocês não se esqueçam de inscrever em nosso canal. Siga lá no Instagram também. Gente, aqui no YouTube eu tenho quase 7 mil inscritos e lá no Instagram só não tem nem 1000. Eu tô achando que esse pessoal não. O pessoal tá gostando só do YouTube? Eu acho que não existe mais TV aberta, né? Então, assim, o pessoal tá. Mas muito obrigado por vocês estarem aqui. Mas vai lá também, me segue lá. E segue a Alice também, que ela tá lá. Liga o sininho, liga né? o sininho, Vídeo novo. Eu gosto quando ela fala compartilha. Compartilha, ative notificações. Esse tipo de interação entre ela e os profissionais que vêm aqui é o que dá engajamento para todos nós, né, Giovana? Então, assim, a gente larga o que a gente está fazendo, atende um pedido, atende um convite e vem com o maior prazer para entregar para você aquilo que você precisa escutar. Exatamente Não isso, gente. Eu sou muito grata. Obrigada, a todos vocês, especialmente você, Obrigada, Alice. querida. E um beijo para vocês e até a próxima semana. Obrigada, Alice. Tchau. Tchau.